Olá, fera! Nessa questão aqui tem uma pegadinha teórica. Então, o aluno que teve uma boa aula, o aluno que assistiu a aula direitinho, ele deve lembrar, por exemplo, que a pressão que um fluido exerce em uma determinada profundidade é dada pela pressão hidrostática, que vale a densidade do fluido, a gravidade e a altura do líquido acima dele. Não depende, por exemplo, da área que está aqui embaixo, nem do formato do recipiente. Isso é bem discutido em aula. Então, só para lembrar, como aqui nós temos o mesmo fluido nos dois e nós temos a mesma profundidade H, porque ele quer aqui embaixo na letra A, a pergunta é a pressão exercida pelos fluidos, e na verdade é a pressão total que ele quer, ainda vou ter que somar com a atmosférica, aqui embaixo, no fundo do recipiente. A densidade dos fluidos são iguais aqui nos dois, a gravidade também e a altura também. Então é de se esperar que, independente do formato, dê exatamente a mesma pressão aqui no fundo. Mas tem um detalhe. Aqui nessa figura da esquerda, que ele diz que tem 20 kg do líquido aqui, 20 kg do líquido, aqui nós percebemos que todas as moléculas desse líquido constituem um peso e vão forçar essa área. É o que eu chamo de figura limpa, ó. Ela está bem limpa. Todas as moléculas exercem peso que vão acabar fazendo uma força aqui na área. Já nessa figura da direita, uma molécula que se encontra aqui, por exemplo, ela não vai ter um peso direto sobre a área da base. Então aqui eu não sei, primeiro, ele não nos deu quanto é a massa daqui, com certeza é uma massa maior, porque ele tem que colocar mais líquido aqui, porque a área sendo a mesma, mas aqui em cima ele é para os lados, aqui tem que ter uma massa maior do líquido, beleza? Ótimo. Mas se nós olharmos, ó, e tem um truque aqui, ó, não vai ser necessário para resolver a questão, mas é bom para a gente entender. Ó. Se nós olharmos para a quantidade de líquido que fica logo acima da área, isso aqui com certeza, já que a área é igual e o formato aqui também é um disco aqui embaixo, então aqui em cima só o que está pintado também é 20 kg, certo? Então se a gente parar para pensar, essa área ela realmente só sente a força do peso de 20 kg, tanto nessa figura quanto nessa. É por isso que na resolução você vai ver que eu vou usar como força o peso de 20 kg aqui nessa área. Aqui tem mais líquido, eu concordo, mas essas que estão na lateral não fazem diretamente uma força aqui na área da base, beleza? Então essa seria a explicação teórica inicial para a gente começar a questão. Vou tentar apagar aqui sem deixar muito feio, mas provavelmente não vou conseguir não, mas está aí. Então vamos voltar aqui para a nossa resolução. Para o cálculo da pressão apenas que o fluido faz, chamada de pressão hidrostática, eu não estou contando com a atmosférica ainda, eu vou ter que tanto nessa figura quanto nessa, a área aqui de baixo que ele nos deu, ó, a área daqui de baixo é de 0,02 metros quadrados. Tanto aqui quanto aqui. Mas repare que essa área, se a gente olhar para cima dela, o fluido que tem é um fluido com 20 kg. Quando eu multiplicar pela gravidade 10, eu vou ter o peso. Então eu vou ter a força que esse fluido exerce aqui nessa área. Força sobre a área me dá a pressão do fluido. Tanto se eu olhar para essa figura, quanto que se eu olhar para essa, mas naquele molde que eu tinha explicado. Ó. Aqui também vai ser 20 kg. O que a gente desconta essas laterais, porque elas não estão atuando diretamente aqui na área, beleza? Então, tanto nessa quanto nessa vai ser aí 20 kg vezes 10 dividido pela área. Então, quando a gente calcula essa pressão hidrostática que está aqui, ó, isso aqui vai dar 200 sobre 0,2, vai cortar o 2 com o 2 e vai dar 10 a quarta newtons por metro quadrado, que é o sistema internacional, que é o Pascal, beleza? Mas a pergunta dele na letra A não foi essa. Na letra A ele quer saber quem é a pressão exercida no fundo dos dois recipientes. E aí ele não especificou que é apenas a hidrostática. Quando ele não especifica é porque ele quer a total, a pressão absoluta. Então a pressão no fundo dessa é igual à pressão no fundo dessa, que é igual à pressão atmosférica, que ele nos deu aí na questão, mais a pressão hidrostática que nós acabamos de calcular aqui. Pressão atmosférica ele diz que é 10 a quinta e a pressão hidrostática é 10 a quarta. 10 a quarta. Para a gente poder somar, eles têm que estar exatamente no mesmo expoente. Então, o que é que eu vou fazer? Ou eu coloco 10 a quinta como sendo 10 vezes 10 a quarta, e aí eu somo. Ou eu coloco 10 a quarta, tanto faz, como sendo 0,1, 10 a quinta. Isso aqui também é 10 a quarta.
E aí quando eu somar eu tenho 1 mais 0,1. Eu vou ter 1,1, 10 a quinta newtons por metro quadrado ou pascal, que é o sistema internacional. Está aqui a resposta da letra A. Essa é a pressão tanto no fundo desse quanto no fundo desse, beleza? Ótimo. Na letra B, ele quer a força que age no fundo dos recipientes. Mais uma vez, ele não especificou apenas a força do líquido, porque reparem, se ele quisesse a força que os líquidos exercem aqui no fundo, seria de 200 newtons, porque é o peso de 20 kg. Mas ele quer a total, contando tudo, inclusive a atmosférica. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a pressão total, é a força total que ele recebe no fundo, dividido pela área, a fórmula mãe de pressão. Então quando a gente pega isso aqui, ó, a pressão total que eles recebem no fundo é 1,1 10 a quinta. Portanto, eu vou ter a força total lá no fundo do recipiente, dividido pela área. E a área ele nos deu que tanto nessa quanto nessa é de 0,02 metros quadrados. Repare que está tudo no sistema internacional, a força vai sair no sistema internacional também, beleza? Isso aqui vai dar, quando nós multiplicarmos aqui, isso vai dar 2,2 vezes 10 a terceira, ou seja, 2.200 newtons. Está aqui a resposta da letra B. E na letra C, ele quer a densidade do fluido que está aqui, que é a densidade desse fluido. Então a gente pode agora lembrar que a pressão hidrostática, somente aquela do fluido, que é o que está aqui em cima, que é 10 a quarta, ela tem uma formulazinha especial, está lá no canto. Densidade do fluido, GH. A pressão hidrostática é 10 a quarta. A densidade do fluido nós queremos encontrar. O G é 10. Lembre que pelo fato de eu estar querendo a densidade do fluido, eu tenho que pegar apenas a pressão que o fluido exerce, que não é essa é a total, já incluindo a atmosférica. Eu tenho que pegar só essa. E a altura que ele nos deu aí é de 0,5 metros. Então, quando eu fizer essa conta, essa densidade do fluido aqui vai me dar 5. Então, eu vou ter aqui 10.000 dividido por 5. 10.000 dividido por 5 vai ser 2.000, tudo no sistema internacional aqui também, quilograma por metro cúbico. Beleza? Então está aqui a questão. Apesar de ser trabalhosa, eu coloquei ali como verde, porque se a gente tiver um bom domínio da teoria, a gente resolve ela de uma forma relativamente fácil. Um forte abraço e até a próxima.